Eu sou Gabriela Pellegrino Soares, vim aqui conversar com o Celso sobre os bicentenários das independências latino-americanas e foi um prazer realmente participar dessa conversa. Quando a gente tem a oportunidade de transitar com maior fluidez sobre temas, sobre questões da história, questões do presente, eu gosto muito desse formato e agradeço o convite. Oi, pessoal, bem-vindo ao Quem Somos Nós, que a gente costuma chamar de o Slow Talk feito com prazer e também para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente fez nesse tempão todo aí, que é 8 anos e tanto, vai no quemsomosnós.com.br, lá você tem tudo em todas as plataformas, ou então você pode ir direto no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, etc. Hoje nós vamos ter mais um programa de uma série de especial com efemérides. Coincidência ou não, acho que não, muitos países da América Latina comemoram sua independência em números redondos ou quase redondos nesse ano. Por exemplo, 200 anos do Peru, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 210 da Venezuela e do Paraguai, 211 do México e da Colômbia, e por aí vai. E o ano que vem o Brasil também vai comemorar. Para nos ajudar a entender esse processo todo, nós convidamos a coordenadora do Laboratório de Estudos de História das Américas da USP, professora livre-docente da América Independente, também na USP, Gabriela Pellegrino Soares. Quem é você? Bom dia, Celso. Eu sou Gabriela Pellegrino Soares, sou professora de História da Universidade de São Paulo, especialista em História da América Latina, especialmente nos séculos XIX e XX, né? História contemporânea da América Latina. Bom, já é um percurso longo, que começou especialmente com uma viagem que eu fiz na época de ensino médio, de colegial, com o Trem da Morte para Bolívia, depois cheguei por terra até o Peru, fui com um grupo de colegas, eu tinha que fazer um TCC para a escola, e essa foi a motivação inicial da minha viagem, e acabou sendo uma viagem transformadora, né? Muito, muito forte, muito cheia de descobertas. Eu, que pretendia estudar matemática, administração de empresas, acabei mudando de escolha, quis estudar história, ainda pensava em ser jornalista, cheguei a fazer algumas disciplinas do jornalismo, mas me apaixonei pela história. Então, lá começou uma trajetória logo docente, né? Eu me tornei professora ainda durante a faculdade, de escolas públicas, de escolas particulares, universidades particulares, públicas, cursinhos, etc. Né? Todos os formatos assim de ensino, eu diria que eu experimentei. Produção de material escolar, de material didático, e ao mesmo tempo em que eu dava aulas, eu comecei a fazer pesquisa. Então, me tornei pesquisadora, que é uma atividade fascinante, né? Porque você tem uma ideia, um interesse e não sabe o que vai encontrar. E o trabalho começa a se construir realmente em função do processo, né? As pessoas que você encontra pelo caminho, as fontes primárias, como nós chamamos, né? Que são os documentos do historiador. Normalmente, esses processos envolvem viagens para que você chegue aos arquivos. E essas viagens também são sempre aventuras, né? Com muita coisa inesperada. E dessa maneira, algumas pesquisas vão ganhando corpo e a gente consegue depois construir uma narrativa sobre temas que não estavam dados, né? Que são temas, enfim, que tem uma história como tudo, né? Como tudo na história do mundo e da humanidade, da vida, histórias complexas, interessantes, né? Com tramas, com biografias que se entrecruzaram, com contextos maiores que ultrapassam a vida das pessoas, né, individual,
que são contextos de guerras, de crises econômicas, de questões ambientais que afetam as trajetórias biográficas, e a gente vai recompondo tudo isso. Sempre o historiador procura entrecruzar a escala micro, né, a escala do indivíduo, e a escala macro, né, que é a escala que transborda o indivíduo. Então é uma trajetória que não tem rotina, não tem mesmice, porque sempre são novos temas, são novas fronteiras que a gente vai desbravando, né? Hoje é até dia do professor, não é, Celso? É isso mesmo. Eu fico bem feliz, assim, apesar das dificuldades, né? Nesse país não é moleza, Não. mas eu fico feliz de ter trilhado esse caminho até aqui. Nossa, do jeito que você fala de história, eu queria ter sido seu aluno, se desse. Eu acho que eu e quase todo mundo, porque pouca gente fala com essa alegria, assim, né? Com esse entusiasmo. O meu filho mais novo vai prestar agora vestibular para História na USP, né? Que bacana! Me deu vontade de falar, não, você vai ter que ouvir ela falar, porque é legal e tal. E você sabe que uma filha sua, Renata, foi minha aluna. Olha aí, tá vendo? Minha aluna querida, há muitos e muitos anos. Ah, que legal, que legal. Então, eu queria ser ela, então, para ter sido sua aluna, porque realmente você tem um entusiasmo em falar e tal, do jeito que você fala e tal, que é muito bacana e é difícil de ver, né? Difícil de ver. Parabéns. Vamos lá. Vamos falar sobre o nosso assunto. Tem muitos países da América Latina estão comemorando 200 anos, ou 210, ou 201, ou 200 e pouco, ou 200 cravado da sua independência. A maioria da Espanha, né, obviamente, só o Brasil, que não é da Espanha, que vai ser o ano que vem, de Portugal. Quer dizer, obviamente não é uma coincidência, mas acho que era legal a gente dar que panorama que é esse que, de repente, desmorona, né, em 5, 6 anos, desmorona uma estrutura que estava durando algum tempo, alguns séculos até, né? O que aconteceu para depois acontecer tudo isso? Bom, de fato, as independências aconteceram na mesma época, né? Estão relacionadas ao mesmo contexto. Por um lado, na segunda metade do século XVIII, houve algumas mudanças administrativas dos impérios ibéricos na América, que eram mudanças que procuravam modernizar o domínio colonial, né? A forma do império se relacionar com a colônia. E essas mudanças geraram uma série de ressentimentos, de animosidades. Então, alguns historiadores começam a contar essa história lá na crise do século XVIII, essa crise política que ajuda a explicar uma série de rebeliões, de insurreições que aconteceram, né? Aqui no Brasil mesmo, a Inconfidência Mineira. Mas hoje o que prevalece em termos de interpretação não é de que essas dificuldades políticas da segunda metade do século XVIII expliquem o despertar para processos de independência, o despertar realmente para projetos de ruptura com as metrópoles, tanto a Espanha quanto Portugal, que o estopim mesmo teriam sido as invasões napoleônicas à Península Ibérica, no ano de 1808. Então, quando as tropas de Napoleão invadem a Península Ibérica, claro, o poder monárquico na Península Ibérica se desorganiza, né? No caso da coroa portuguesa, vem para o Rio de Janeiro, como todos sabem. No caso da Espanha, o rei espanhol é feito cativo dos franceses. Então, de alguma maneira, essa relação entre colônia e metrópole se transforma de uma maneira muito rápida, de uma forma muito rápida, porque, no caso da Espanha, o rei espanhol estava ausente temporariamente, os franceses impõem um rei francês ali para a Espanha, que muitos espanhóis não reconhecem. Dentro da Espanha se formam algumas guerrilhas de resistência aos interventores franceses, e também na América, os vice-reinos espanhóis não reconhecem esse novo rei francês e se declaram leal ao rei espanhol, que estava ausente.
No caso do Brasil, da chamada América Portuguesa, a internalização da metrópole acontece, né? O rei vindo para o Rio de Janeiro, são deflagradas ali mudanças que dão ao Brasil uma possibilidade de experimentar uma autonomia, né? A criação de instituições que, de alguma forma, preparam o terreno para a independência. No caso da América Espanhola, as instituições políticas locais que havia os vice-reis e havia os cabildos, que eram como câmaras municipais. E esses cabildos assumem temporariamente a administração política dos vice-reinos, a administração regional, enquanto a Espanha estava envolvida naquela confusão. Isso vai criando realmente um horizonte de autonomia, de uma autonomia que no início era entendida como temporária, até que as coisas se normalizassem na Espanha, mas isso vai, aos poucos, se ressignificando e se transformando em um projeto claro de emancipação política. Então, vão se constituir exércitos independentistas, revolucionários, como eram chamados, em alguns pontos da América Espanhola, que partem, então, para confrontar os vice-reis que estavam na América, e dependendo do caso, dependendo da região, confrontar o exército espanhol, porque a Espanha não tem condições de mandar exército para toda a América, né, para todos os seus vice-reinos. Então, ela manda, na verdade, um grande exército para o vice-reino da Nova Granada, ali na região da Colômbia, da Venezuela e do Equador, que é um exército que obriga realmente o exército revolucionário liderado por Simão Bolívar a se organizar, recrutar soldados para poder vencer os espanhóis. Em outros pontos da América Espanhola, o principal confronto foi com forças realistas locais, ou seja, eram forças na própria América que não queriam a independência, que não queriam a ruptura. Então, elas eram leais à causa realista da Espanha. E elas é que procuram conter esse impulso revolucionário. Não conseguem, mas dão muito trabalho, né? A Guerra de Independência na América Espanhola foi uma guerra longa, que durou muitos anos, que custou vidas, que custou esforços, que custou a destruição de campos, de lavoura, e que, portanto, representou um trauma, um impacto profundo para essas sociedades coloniais, né, caminhando em direção à independência. Portanto, o contexto realmente das invasões napoleônicas à Península Ibérica, claro que Napoleão, por um lado, ele era um interventor na Península Ibérica, por outro lado, ele trazia consigo a experiência da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tinha o seu impulso libertário, as ideias iluministas, as ideias liberais de que o poder deveria emanar do povo e não do rei. Essas ideias também acompanham, né, Napoleão sim e a não, invasão. Né? Sim e não, porque ele sim também... não. Sim e não, porque ele mesmo... imperador. Exatamente. Então, era e não era, né? Exato, era e não era. Mas ele mesmo tendo aspirado, né, de novo estabelecer um poder, né, centralizado e até, né, imperial, como acaba se coroando num determinado momento, apesar disso, ele preserva muitos dos princípios da Revolução Francesa, né, em termos da organização da sociedade civil, em termos da concepção realmente política da nação. Napoleão, apesar de aspirar essas glórias pessoais, ele carrega consigo uma nova concepção de sociedade, que era muito tributária da Revolução Francesa. Então tinha essa contradição mesmo nele. Agora, ele e toda essa esteira da Revolução Francesa que ele carregava é algo que também contribui para ideias revolucionárias circularem, né? Ideias de liberdade circularem, e essas ideias estão presentes na América, são lidas, são discutidas pelos americanos, e também fazem parte desse processo de uma tomada de consciência de que nós não tem por que permanecermos subordinados a um poder tirânico, ao poder do rei da Espanha, também devemos aspirar à liberdade. Então, a invasão ela tem esses dois lados, né? Ela gera um repúdio por ser uma invasão ao Império Espanhol,
por outro lado, ela faz ventilar essas ideias todas de liberdade de uma maneira muito intensa, né? Porque a gente fala sempre numa aceleração do tempo histórico, né? Num curto espaço de tempo, tem muita novidade sendo digerida e demandando resposta das pessoas. Desorganizou bastante, não é isso? Desorganizou aquilo que Exato. parecia, mas já devia estar podre, né? Para cair do jeito que caiu, mas assim, deu uma desorganizada na maneira que as coisas funcionavam. Né? Isso, exato. E uma última coisa que eu queria acrescentar, Celso, aqueles que na Espanha resistiram aos interventores franceses, num dado momento conseguiram constituir uma junta de governo para procurar redefinir a administração política da Espanha na ausência do rei. E eles formam uma corte na cidade de Cádiz, e essa corte decide escrever uma constituição para a Espanha. A Espanha não tinha constituição porque era uma monarquia absolutista, né? Então, quando se convocam as cortes para escrever essa constituição, a América também pode mandar os seus representantes, porque a América era parte do Império, ela tinha direito a delegados nas cortes. Delegados espanhóis, tá certo? Delegados americanos, né, hispano-americanos, queriam participar lá dessa reunião. Esses delegados que são enviados para lá, que participam de uma assembleia constituinte, né? Essa era a ideia, uma assembleia constituinte que escreveu uma constituição, que de fato chegou a ser escrita. O que eles percebem? Que os espanhóis falavam em limitar o poder do rei, portanto, avançar com a ideia de representação política, com as ideias liberais, mas eles não queriam flexibilizar as relações entre Espanha e América, a parte de cá. Isso eles não queriam. Então, esses delegados também vão percebendo que as ideias de liberdade eram muito relativas, né? Elas iam valer para a Espanha, mas não iam valer para a América. Isso também coloca lenha na fogueira para que assim não se pudesse mais aceitar a continuidade desse vínculo com a Espanha. Agora, quando a gente fala, tem representantes, a maioria das pessoas aqui era analfabeto, né, ignorante, nesse sentido, né, que eu estou falando. Esses representantes eram provavelmente filhos de espanhóis ou a elite da elite da elite da elite. Ou seja, o povo não tinha acesso, não existia internet, né, não existia tudo isso, o povo não tinha acesso a toda essa conversa, né, assim, ou tinha. Ou como era isso? Isso era uma coisa que acontecia num núcleozinho e, portanto, provavelmente por interesse econômico desse núcleozinho, né, da elite. Ou o povo também estava dentro de... Fora no Haiti, né? Tá certo que lá foi o povo, né? Sim. Nos Estados Unidos também não foi muito povo, né? Mas, assim, que tiver a independência dos Estados Unidos, do Haiti aconteceu antes, né? Aconteceram antes. Então, assim, devem ter também estimulado esse assunto, mas as notícias não corriam tão rápido e, se corriam, eram por sei lá, uma quantidade de pessoas mínima. Então, como que isso... Era isso? Quer dizer, é a elite da elite que estava tentando defender seus interesses, não tinha nada a ver com independência, com país, etc.? Ou eu estou enganado? Muito, muito bacana a sua pergunta, Celso, porque, de fato, para a experiência dos movimentos independentistas na América Espanhola, o povo foi, sim, envolvido. Foi envolvido por vários canais, né? Por várias brechas que se abriram ou que eles forçaram, né? Que esses setores populares forçaram a se abrirem. Bom, vou falar um pouquinho aqui, então, de alguns casos, né? Não dá para falar de tudo. Mas, de fato, havia na América Espanhola, nesses vice-reinos, eram 4 vice-reinos espanhóis na América a essa altura do campeonato, porque eles não surgiram todos ao mesmo tempo. Havia, os peninsulares, como eram chamados, que eram os espanhóis que estavam na América e que estavam temporariamente na América, mas se sentiam espanhóis, tinham nascido na Espanha. E havia as elites criolhas, como a gente chama, né? O criolhas com 2 L's, como é em espanhol, que já eram filhos de espanhóis, mas nascidos na América, e que se sentiam americanos, mas viviam um pouco esse pé lá, pé cá, né? Se sentiam um pouco nessa contradição.
Essas elites criolhas lideraram realmente os movimentos de independência e lideraram procurando preservar os seus interesses. Mas essas elites criolhas não conseguiriam fazer as independências sozinhas. Então, é o caso de Bolívar. Bolívar era filho de uma fazenda, de fazendeiros, produtores de cacau no litoral da Venezuela, ali nas proximidades de Caracas. Uma família, assim, muito abonada. Bolívar teve uma infância privilegiada, os melhores preceptores, depois foi estudar na Espanha, depois foi para Paris. E Bolívar, quando se torna o general desse exército libertador, ele precisava de soldados, precisava de apoiadores, ele precisava convencer a sociedade, os diferentes setores daquela sociedade, de que a causa da independência valia a pena, porque isso não era um consenso, isso não era tão claro. Havia muito medo também. O primeiro movimento da Venezuela termina fracassando, ele termina sendo reprimido, e um pouco depois houve um grande terremoto na Venezuela. Então, a Igreja Católica vinha com o discurso de que o terremoto era uma punição, aquele movimento de insurreição, e as pessoas tinham medo mesmo por várias razões. Então, o que Bolívar precisa fazer? Ele precisa se comunicar com os escravizados, por exemplo, e recrutar esses escravizados para a fileira do seu exército. Ele precisa se comunicar com os chamados llaneros, que eram criadores de um gado selvagem ali na região dos Llanos, na Venezuela, e que eram homens, enfim, do campo, homens que eram exímios cavaleiros, fortes, né? muito ousados fisicamente, e que tinham as suas expectativas específicas, diferentes dessas expectativas da elite criolha. Bolívar precisava desses homens. Então, há todo um processo de negociação com diferentes setores da sociedade que entram na guerra, alguns até resistiram até o fim e preferiram os espanhóis, mas cada vez mais as fileiras revolucionárias vão sendo engrossadas e esses grupos entram na guerra e têm a sua moeda de troca. Então, de alguma maneira, eles também vão ajudando a pautar esse rol de princípios que definia, bom, que liberdade é essa, né, que está sendo perseguida, quais os contornos dessa nova ordem, e para que deve ser a nova ordem, né, e para quem? E para quem será essa nova ordem? No caso do vice-reino do Rio da Prata, que era aqui na região sul da América do Sul, com sede em Buenos Aires, o general San Martín, por exemplo, ele produz documentos sobre o que estava acontecendo em línguas indígenas. Ele precisa negociar com as populações indígenas. Há um momento em que ele precisa atravessar os Andes, saindo de Mendoza em direção ao Chile, em direção a Santiago. Atravessar os Andes com um exército, com cavalos, com armamentos, era algo muito desafiador. E os indígenas conheciam as trilhas. Então, ele precisa se valer dessa comunicação com os indígenas e traduz documentos para línguas indígenas, né? O que é interessantíssimo. Nem todos os indígenas apoiam a causa de San Martín. Há aqueles que apoiam, né, e que o ajudam nesse Paso de los Andes, que é essa travessia. Há aqueles como os Mapuche, que são hoje muito presentes na Araucania, no sul do Chile, que resistem à independência, porque eles haviam assinado tratados de paz com a Espanha havia muito tempo, que eram tratados que lhes convinham. A independência poderia romper esses tratados, né? Bom, eles estavam certos, né? Eles estavam certos porque até hoje eles estão brigando para poder viver em paz, né? Exatamente, exatamente. Os seus territórios que tinham sido reconhecidos deixaram de ser reconhecidos, né? E passaram a sofrer ameaças depois das independências. Então, os Mapuche resistem, mas outros grupos apoiam. E o caso célebre é o caso do México, do chamado vice-reino da Nova Espanha, onde um padre chamado Miguel Hidalgo, padre Hidalgo, ele era um padre do alto clero, muito erudito e tal, mas naquele momento ele era o padre de um pueblito indígena, né? Um povoadinho indígena. No México havia muito essa estrutura dos indígenas vivendo em pequenas comunidades que tinham uma certa autonomia, que plantavam a terra, eram camponeses.
E o padre Hidalgo, àquela altura do campeonato, era padre de um pueblo, de um povoado indígena como esse, e ele participa de uma conspiração contra o vice-rei da Nova Espanha. As elites criolhas, né? Não, vamos, o que vai ser? Não, esse vice-rei só nos explora, só nos cobra impostos, vamos expulsá-lo. O padre Hidalgo participa desse movimento, mas o movimento é delatado e os seus participantes são depois perseguidos. Nesse momento de confusão, de perseguição, ele volta para o pueblo e radicaliza o seu discurso e convoca os indígenas a se levantarem contra os espanhóis na América. Não era claramente contra o imperador espanhol, né, contra a monarquia espanhola, mas se levantarem contra os opressores diretos, que eram os espanhóis na Nova Espanha, no vice-reino de Nova Espanha. E aí tem início um grande movimento popular que tinha uma base social indígena, mestiça, mas eram pessoas pobres, eram pessoas realmente que sentiam o peso da colonização, né? Trabalhavam em minas, com exploração de minério, que é sempre um trabalho árduo, pagavam o tributo indígena, trabalhavam a terra, enfim, sentiam as hierarquias sociais, que eram muito rígidas na época colonial, e esses indígenas, então, saem caminhando atrás do padre Miguel Hidalgo pelo México, saem ali de Dolores, na província de Guanajuato, que é onde o movimento começa, e o movimento se espraia pelo México e provoca um grande pavor entre as elites, que se sentiam ameaçadas, que era um exército amador, um exército violento, um exército desordenado. E o que acaba acontecendo é que aquelas elites que haviam cogitado expulsar o vice-rei, né, se rebelar contra a Espanha... Mudaram de ideia rapidamente. Mudaram de ideia rapidinho, exatamente. E olham para o caso do Haiti, que você citou. Sabem que no Haiti tudo saiu do controle, né? E que os colonizadores, os representantes da França, do poder colonial, pagaram o preço, né, daquela história de opressão. Então, as elites do vice-reino da Nova Espanha falam, opa, vamos puxar o freio de mão, alto lá, contribuem para reprimir o exército de Hidalgo. Hidalgo é condenado à morte, aí ele é sucedido por outro padre, o padre Morelos, que também termina condenado, e o movimento, então, é sufocado. Depois de alguns anos, né, de alguns anos de muita efervescência, ele acaba sendo sufocado. E a independência da Espanha acontece só alguns anos depois, de uma maneira muito conservadora, um pouco parecida com o que houve no Brasil, um acordo pelo alto, um líder que faz toda uma negociação com a Espanha, de assegurar certas prerrogativas dos espanhóis no México e tal, e esse líder, que se chamava Agustín de Iturbide, depois da independência, acaba se proclamando imperador também. Né? Também tenta instaurar uma monarquia. Fracassa, mas ele tenta instaurar uma monarquia. Então é isso. O povo não fica de fora, mas ele... É usado como bucha de canhão, na verdade. Ele não é... Na verdade, você contando essa história, e eu vendo como estão todos os países hoje, né? Assim, não me parece que o povo assumiu o controle, né, dos governos, ou seja, uma independência da Espanha, mas não uma independência popular que passou a se autorregular ou ter alguma coisa, no final continuou na mão das elites, não importa onde elas nasceram, né? Se foi na Espanha ou se foi na América. Né? Você vê assim, tudo que você está contando parece que podia estar acontecendo agora também, assim, com outros nomes, talvez, com outras coisas, poderia estar acontecendo mais ou menos agora, e a gente andou pouco, né? A gente andou muito, assim, não estou desmerecendo nada, mas parece que andou pouco, né? Então, a maneira que aconteceu foi uma maneira que andou pouco. Ao mesmo tempo, você olha para o Haiti, que não consegue ficar de pé até hoje. Então, assim, eu estou falando, agora estou colocando é o Celso. Eu olho assim e falo assim, o Haiti,
teoricamente, é o certo, né? A revolução que aconteceu, o certo que eu digo é o povo realmente assumindo o controle da sua própria vida. Até hoje não conseguiu ficar de pé. Se não é o povo, se é a elite que assume o controle dessas coisas, como você estava falando, no final ela faz lá os acertos e etc, etc, não melhora muito, melhora, mas não melhora muito a vida das pessoas, né? Assim, como que resolve esse nosso problema latino-americano? Quer dizer, para onde que a gente consegue ir, já que a gente tem essa história estranha e os exemplos são estranhos, tá certo? Assim, a gente tem exemplos estranhos. A gente fala, os escravizados, eles participaram para morrer, que nem na Guerra do Paraguai aqui, né? Assim, não é isso? Não participaram como ativos de verdade, né? Como atores reais ou com respeito às necessidades das pessoas. No teu olhar, agora eu sei que a gente está falando um pouco de história e mais de sei lá o quê, sociologia e mais alguma coisa assim. Qual é a solução para esse lugar do mundo que é hoje talvez onde a Covid pegou pior, onde a violência é maior do que em qualquer outra região, maior que a África, inclusive, né? O que deu de errado, né, nesse processo todo? Foi por causa desse tipo de processo? Não foi? Somos nós, né, que não temos jeito? Qual que é o teu olhar disso? Tá. Celso, realmente a gente não pode deixar de olhar para tudo isso, né? Especialmente nesse momento que a gente vive, né? Em que as desigualdades sociais parece que só se acentuam e que a gente pode ter dado uns passinhos, volta para trás, né? Então, realmente essas estruturas assim tão excludentes, né? Tão assimétricas que mantêm uma parte considerável dessas sociedades na América Latina, de maneira geral, em condições tão vulneráveis, né? Tão indignas. Então, de fato, a gente tem que olhar para essas questões. Mas eu penso assim, que como historiadores, claro, a gente tem um pouco essas tônicas maiores, que são, de fato, a da perpetuação dessas estruturas desiguais, né, de elites que concentram a riqueza, que concentram poder, e isso a gente enxerga ao longo da história. Eu penso que isso tem a ver, claro, com o comportamento dessas elites, né, que acham que podem fazer isso e querem fazer isso e vão seguindo enquanto puderem. E conseguem fazer. Conseguem, né? E conseguem, de fato. Isso tem a ver também com questões internacionais, transnacionais, né? Os historiadores marxistas lá dos anos 70, 80, gostavam de falar muito em uma divisão internacional do trabalho. Então, as Américas, a América Latina, fundamentalmente, depois das independências, ela realmente vai se vinculando a esse mercado internacional capitalista, né? O século XIX é um século de uma consolidação do capitalismo, com revolução industrial, com a formação de novos impérios europeus em direção à África, ao Oriente. A América Latina vai participar disso de uma maneira que é a de fornecedora de matérias-primas, de gêneros até hoje, de gêneros primários, que ficam reféns mesmo de um intercâmbio desigual em relação aos centros industrializados, né, que manufaturam e que industrializam essa matéria-prima toda. Então, essa relação, claro que ela cria assimetrias profundas, e isso não mudou, né? Quando a gente exporta aqui os nossos grãos que vão soja, nós somos, já foi ouro, já foi cana-de-açúcar, já foi açúcar, né? Agora é soja e laranja, quer dizer, é igual. Eu sinto assim, 500 anos e somos iguais. Falando agora do Brasil, tenho menos conhecimento dos outros países, mas acredito que seja semelhante, né? Assim, somos igual, a gente está igual no mesmo lugar,
né? É desesperador, né? Quer dizer, toda uma produção monocultora que suga água, que esteriliza a terra, que embarca em vagões de trem, vai para o porto, vai embora. Bom, e o que sobrou aqui para nós, né? O aquífero Guarani desaparecendo, quer dizer, é muito desesperador mesmo. Bom, no final das contas, quem é que está ganhando com esse esquema, né? Com essa dinâmica? Então, eu penso que isso é um dado, e é um dado com o qual nós temos que lidar o tempo todo, não dá para dourar a pílula. Por outro lado, quando a gente olha para a história não se resume a isso, porque há momentos políticos, né, em que uma certa pauta política, um certo grupo social dá apoio àquela pauta política e consegue imprimir certas mudanças que fazem diferença. Elas não anulam essa história, né, de relações que são no macro, que são muito desiguais, mas elas fazem diferença. Então, por exemplo, você mencionou os escravizados que lutaram nos exércitos independentistas e que foram bucha de canhão. Bom, foram mesmo, né? Muitos morreram e estavam ali como soldados rasos. Agora, eles trabalhavam com o horizonte da alforria. Se ingressassem nesses exércitos, seriam libertados, seriam emancipados. Isso é uma grande coisa, né? Quer dizer, a perspectiva de deixar para trás a escravidão, de se tornar um homem livre, é algo grandioso, né? Na escala biográfica, na escala daquele grupo específico que vivia... Se sobrevivesse à guerra, essa é a questão. Exato. Fato é que na América Espanhola, a guerra pôs um fim mais rápido à escravidão, né? Muito mais rápido do que no Brasil, onde os escravizados não foram convocados para essa guerra de independência, e a escravidão sobreviveu por quase um século. Na América Espanhola, ela não desaparece de vez nesse momento, mas ela diminui muito, e nos anos que se seguiram, ela foi realmente diminuindo até ser abolida muito antes do que no Brasil. A exceção aí é Cuba. Em Cuba, a escravidão sobreviveu também por muito tempo. Foi abolida um pouquinho antes só do que no Brasil. Mas há outros exemplos, quer dizer, indígenas, por exemplo, que conseguiram negociar certos direitos, certas prerrogativas ao longo do século XIX para preservar suas terras, para preservar uma certa autonomia, e que conseguem isso por mais ou menos tempo, que conseguem isso com mais ou menos qualidade. O caso do México é muito interessante, porque o México viveu uma grande revolução no início do século XX, a chamada Revolução Mexicana. E a Revolução Mexicana ela foi fundamentalmente contra um ditador que governou o México por muitos anos, o Porfírio Dias. E muitos grupos sociais se uniram contra o Porfírio Dias no ano de 1910 e conseguiram, daí fizeram uma grande revolução, da qual participam o Emiliano Zapata, que era representante dos indígenas do sul do México, Pancho Villa, que representava a população rural do norte do México. Bom, essa revolução, mais uma vez, né, as elites é que conseguiram definir o desfecho da revolução, mas tiveram que negociar com esses camponeses. Então, você olha para a história do México ao longo do século XX, muitas concessões foram feitas. Houve uma grande reforma agrária no México, na década de 1930, quando Lázaro Cárdenas era presidente. O Estado mexicano desenvolveu, por exemplo, políticas educacionais e culturais muito contundentes, políticas que imprimem uma certa marca ao México até hoje, né? Você visita um museu na Cidade do México, num domingo, quando os museus lá são gratuitos, é impressionante como a população vai aos museus, que entende a história, conhece a história. Você vê famílias inteiras ali discutindo o objeto que está sendo exposto, a legenda naquela vitrine do museu. Existe um envolvimento com essa esfera pública, com a identidade nacional, que é muito impressionante. E que, claro,
muda um pouco a vida das pessoas. Não quer dizer que no México não haja desigualdade, que não haja toda uma população sendo obrigada a emigrar para os Estados Unidos, atravessando um deserto, né, em condições totalmente desumanas, arriscadas. Então, é claro que isso não está resolvido. Mas a gente não pode resumir a história simplesmente a uma estrutura desigual e há uma elite que manda, o resto obedece, porque há relações... Nuances, tem outras nuances, é verdade isso. Mas, assim, pode ser eu concordo 100%. Tá? Por isso que eu falei assim, é muito parecido, melhorou, mas é muito parecido, mas melhorou, um monte de coisa melhorou, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, vou usar o México como exemplo, né? O México é um lugar de passagem de toda a droga para os Estados Unidos, o grau de violência no México é absurdo, as diferenças sociais não são tão grandes como no Brasil, porque o Brasil é o campeão mundial, mas, assim, são também enormes e etc., ou seja, andou, mas a gente anda muito pouco. Eu não sei também se é ansiedade minha. 200 anos não é pouco? Quer dizer, a gente não andou pouco por ser 200 anos? A gente não deveria ter andado mais? Essa pode ser, de novo, né? Mas a humanidade tem... né? A civilização tem pelo menos 12, 13 mil anos, então 200 anos não é nada. Mas... a sensação que eu tenho é que a gente poderia estar num outro lugar. A gente, que eu digo América Latina, né? Poderia estar num lugar. E o Brasil, então, especialmente, né? Por ser o maior país da América Latina e tal. E eu não sei, eu gosto desse teu olhar positivo, vamos dizer assim, mas assim, não deixa de ser amargo, né? Assim, olhar e falar, a gente potencialmente, né? A América Latina, então, como um todo, poderia estar num outro lugar, poderia se colocar num outro lugar. E a gente não consegue. Essa minha angústia é enorme em relação a isso, porque você olha, as coisas poderiam ser muito diferentes, mas não é. E eu fico sempre tentando achar explicações para isso, sabe? Tem a ver com isso, tem a ver com a nossa... Tem a ver com a nossa formação, claro que tem a ver, mas o quanto a nossa formação até hoje nos obriga a ser quem nós somos, né? Tem a ver... eu não estou dizendo que você tenha todas as respostas e não é para ter mesmo, tá bom? Mas, assim, faz parte dessa angústia que eu acho que muita gente tem, né? Como é que a gente não sai desse lugar? A gente, que eu digo todos nós aqui da América Latina. Você vê que a Argentina e o Uruguai, né, nas primeiras décadas do século XX, conseguiram avançar muito nessa direção, né, de uma escola pública de qualidade, de cidades, né, com espaço público muito intenso, muito estimulante, assegurando direitos trabalhistas, né, que foram ampliando a classe média, né? O Uruguai e a Argentina conseguiram formar uma classe média mais extensa, portanto, sociedades que tinham um nível menor de desigualdade, né? Não é que não tivessem desigualdade, mas tinham um nível um pouco menor de desigualdade com essa ampliação dos setores médios. Mas enfim... Mas retrocederam, também... né? Mas retrocederam. Quer dizer, mesmo quem conseguiu botar a cabeça para fora, vamos chamar assim, retrocedeu. Né? Você vê hoje a quantidade de pobres na Argentina, né? Que é um negócio absurda, pensando historicamente, assim, nesse século, né? Falando, nossa, os caras andaram muito para trás, né? Sim. Essa polarização, não é, Celso, que acontece historicamente, não só na América Latina, depois eu até quero falar uma palavrinha sobre isso, mas essa polarização, então, por exemplo, na Argentina foram os anos de peronismo, né? O Perón, que era um conservador, mas que tinha esse apelo à classe trabalhadora, e a coisa foi se radicalizando num nível que depois, de alguma maneira, né, acabou criando as condições para aquela tomada para aquela reação das Forças Armadas, das elites apoiando as Forças Armadas para dar um golpe militar e resolver a polarização pelo alto, né? E a ditadura militar daí veio para desestruturar muita coisa que vinha
avançando na Argentina, né? A ditadura militar lá foi violentíssima, né? As pessoas sabem disso, violentíssima. A mais de todas, né? Os parece, números né? de mortos, desaparecidos, de torturas, de raptos de bebês. Então, esses cenários de polarização, quer dizer, de alguma maneira, quando as coisas começam a avançar no sentido de políticas que vão contribuir para diminuir desigualdades sociais. Isso gera uma reação de não, está avançando demais, vai sair do controle, vamos cortar esse processo. E esses cortes, na história da América Latina do século XX, foram cortes devastadores, devastadores porque eles vêm, muitas vezes, com um amparo do chamado imperialismo, né? Quer dizer, há interesses econômicos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, que entram em jogo nesses momentos, né? E esses golpes contam com esses apoios e tem um efeito devastador no sentido de interromper processos de transformação social que estavam em curso e que não necessariamente, porque sempre vem esse fantasma do comunismo, era comunismo. Quantos movimentos da América Latina do século XX você de fato encontra um projeto comunista? Olha, é uma coisa pontual aqui e ali. Nem Cuba começou como projeto comunista. Exatamente, nem Cuba começou assim. Foi obrigada a ir, né, para esse lado. Exatamente. Os movimentos, normalmente, eles têm mais, é uma questão mesmo anti-imperialista, é a questão da terra muito presente, né? Na América Central, na Guatemala, por exemplo, aquelas fazendas bananeiras, né? A imagem dessa República das Bananas, que as fazendas bananeiras que podiam tudo, que massacravam eram donas do país, eram donas do país, sugavam a mão de obra local, os camponeses eram exprimidos ali. Quer dizer, muitos desses movimentos de transformação, eles tinham como alvo esse tipo de estrutura gritante, né? de uma opressão gritante. Quando vem o corte, através de golpes, normalmente, vem junto com o golpe não só um retrocesso em termos de uma política que poderia caminhar para uma redistribuição de renda, para uma redistribuição fundiária, mas vem também um processo de uma grande violência, né? De uma repressão assim sanguinária. Quando a gente olha para a América Central, que eu acho que é um tema menos conhecido no Brasil, menos conhecido do que a história da Argentina, do México, os números dessas guerras civis, né, dessas ditaduras que reprimiram tudo aquilo que era associado ao movimento que foi derrubado, né? No caso da Guatemala, o Jacobo Arbenz, poderia dar outros exemplos aqui. É uma violência que tem um custo muito alto, né? Porque ela realmente desestrutura parcelas inteiras de uma sociedade que passam a viver ali acuadas, né, na clandestinidade, tendo que partir para o exílio, perdendo parentes próximos, desestrutura o lado produtivo também, né, enfim, da pequena lavoura, da pequena propriedade. Esses processos foram muito recorrentes na história latino-americana do século XX, e tiveram um custo social monumental. Eu penso que, claro que a gente não pode idealizar muitos desses movimentos de renovação, a própria Revolução Mexicana é prova disso, né? O grupo político que tomou o poder no México ao longo do século XX, ele foi também... o PRI, né? Foi se envolvendo com corrupção. O Ortega na Nicarágua, que é um negócio absurdo, né? Triste de ver. Virou um ditador absurdo. Vem de um movimento, né, com algumas popular, chamas que parecia tão nobres. Isso. E aí virou isso. É isso mesmo. Então, quer dizer, não dá para idealizar e dizer esses movimentos são puros, perfeitos, e eles só não chegam onde deveriam porque sofrem uma violência externa. Concordo. Eles também carregam muitas contradições. Mas a verdade é que muitos dos movimentos que brotaram aqui nem conseguiram avançar porque foram ceifados antes, né? Eu acho que essa história de polarizações que foram resolvidas dessa maneira é um preço que as sociedades latino-americanas carregam agora, nesse século XXI,
em que tantas questões não foram resolvidas, né? E continuam nos angustiando mesmo. Agora, posso só falar uma outra coisa aqui, Celso? Eu falo demais, Não fala demais, não, tá excelente. Mas eu acho que a gente fala muito, bom, América Latina, né? Fracassou, não consegue nunca sair desse buraco. Bom, já falamos um pouco aqui sobre isso. Mas quando a gente olha para outras regiões do mundo, né? Agora a questão toda do Afeganistão, muito em voga. Esses dias revi com os meus filhos aquele filme Argo, que conta a história da revolução do Ayatollah Khomeini no Irã, contra o Shah da Pérsia, né? Enfim, toda também a violência ali envolvida na revolução contra o Shah. Mas você ouve, né, esse filme recompõe bem os depoimentos ali de alguns apoiadores do Ayatollah, dizendo, olha, por que a gente está fazendo isso, né? Olha o que foi feito conosco aqui no Irã, olha o que era essa ditadura do Shah da Pérsia, né? Olha o nível de violência, de arbitrariedade que essa ditadura trazia consigo. Então, o que eu acho, e eu tenho estado muito atenta a isso, é que essas contradições, essas dificuldades, essas injustiças estão presentes mundo afora, né? Mundo afora, claro. Porque, enfim, há dinâmicas de poder que são desiguais e que interferem também em outras sociedades pelo mundo, de uma maneira que desestrutura muito, né? Que desestrutura profundamente essas sociedades. E na Europa, embora, claro, a gente, quando tenha a oportunidade de visitar a Europa, né, uma sensação de ufa, né, que fácil que é a vida aqui, tem metrô, tem trem para todo lado, você anda na calçada, a calçada é larga, enfim, tudo flui com mais facilidade. Alguma civilidade, assim, a ideia é que tem alguma civilidade nas coisas, né? Tem uma ali de fato, né? São sociedades que muito também graças à social-democracia conseguiram assegurar um bem-estar médio para boa parte da população, e isso, claro, que muda tudo, né? Isso muda tudo. Claro. Agora mesmo lá há desigualdades, né? Há contradições. Agora essa questão toda dos imigrantes são problemas que estão no mundo, que estão no nosso mundo, e a maneira como o nosso mundo funciona, e na verdade, ninguém consegue ficar completamente incólume a isso. Claro, aqui no Brasil se fala muito da Dinamarca, da Noruega, são ilhazinhas, né, da Finlândia, são ilhazinhas que procuram também a muito custo se blindar, né? Se blindar, porque se o mundo chega lá com os seus problemas... E no começo do século passado, quando o comunismo estava forte, é muito perto deles ali, né? Eles fizeram reformas social-democratas e tal, ou quase socialistas, exatamente para evitar o comunismo, e deu no que deu certo ali no final, tá certo? Ficaram com medo, né, do comunismo e fizeram as reformas, parece que certas, né? Isso, e conseguem mantê-las porque se fecham, né? Porque a partir do momento em que eles se abrirem, né, para que o mundo desfavorecido possa participar um pouco daquilo, também é difícil sustentar, né? Difícil sustentar no modelo que eles têm, né? Que é um modelo assim que consegue assegurar muitos benefícios para a população como um todo. Se abre um pouquinho, né? Um pouco essa lógica dos impérios europeus, que hoje recebem o refluxo das ex-colônias, com todas as suas mazelas, e que voltam para dizer, olha, a gente também agora quer uma parcela, né? Eu quero que é uma parte disso que vocês conseguiram construir. Te dei. Isso, construir em parte com as nossas, né, as nossas riquezas, né? Esses países nórdicos têm se fechado bastante para isso, né? Porque a partir do momento que se abrem, como a Alemanha, acho que corajosamente fez, né, nessas últimas crises todas de refugiados, e a Alemanha falou, não, nós vamos colaborar, né, um pouco,
Mas eu também também não é compreendo ilimitado, mas um pouco. mas eu compreendo que também existe essa questão da mão de obra, ver o que está acontecendo na Inglaterra agora, onde não tem caminhoneiro, né? Então eles também abrem porque precisa do caminhoneiro, porque as pessoas Claro. não querem mais dirigir caminhão, não querem limpar banheiro. Então eles pegam os imigrantes para poder fazer uma coisa que os nativos, vamos chamar assim, não querem mais fazer. Então, lá com o Brexit, todo mundo teve que ir embora, os caras não têm comida, porque não tem quem leve a comida. Então, tem essa questão também, que não é bondade, né? É uma necessidade de renovação da sociedade e tal. Claro. Mas, Agora, enfim, eu acho que essas contradições e tensões, né? Tensões profundas não são exclusivas da América Latina, né? não são. Elas Não. são, aliás, elas são parte de boa parte do mundo, né? Os que estão mais resolvidos em relação a isso são uma minoria. E mesmo esses têm as suas contradições internas grandes. Nos Estados Unidos, a gente tem visto muito isso, né? Nos Estados Unidos, bom, o império é desenvolvido, é um país rico, etc., mas internamente também ali há exclusões muito Sérias, né? gritantes, muito sérias, Bom, já estamos quase uma hora conversando. Eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando de uma coisa mais geral e fazer a pergunta que eu sempre faço no final, que é: quem somos nós? Quem somos nós? Somos brasileiros? Não. Quem você quiser, escolha: brasileiros, latino-americanos, seres humanos, Tá. seres não humanos também. Você pode Então, escolher. acho que eu vou pensar mais numa chave da humanidade, não é, Celso? Pensar aqui numa escala mais universal. Eu acho que os tempos atuais, eles nos levam muito a abrir o olhar para essa escala mais universal, entre outros, em razão da crise ambiental. Eu acho que a questão do meio ambiente não é exclusiva de uma sociedade, de outra, de um país, de outro, porque ela é compartilhada e a gente tem visto os efeitos disso tudo em lugares variados do mundo, né? Aqui nas nossas cidades do Oeste Paulista, com esses ventos Tempestades de de areia, essas areia. tempestades de areia assustadoras, né? Com degelo nos polos, etc, etc. Então, eu acho que mais do que nunca, a humanidade precisa saber que o que acontece aqui na Amazônia é um problema de todos. Esse discurso de que a Europa já desmatou suas florestas, então por que a gente não pode desmatar a nossa? É um Menor discurso sentido. absurdo, né? Menor sentido. Felizmente, a Amazônia ainda existe, mas isso não é garantido, né, a longo prazo. Então eu penso que a questão ambiental, a questão da pobreza, das injustiças, isso há muito tempo, né, que clama por um compromisso com a humanidade como um todo. Mas agora eu acho que a questão ambiental se soma a isso e, de fato, acho que nós vivemos uma encruzilhada, né? Acho que nós vivemos uma encruzilhada porque o processo todo de industrialização, de ampliação dessa sociedade de consumo, das populações concentradas em grandes cidades, as cidades como consumidoras de gêneros que vêm do campo, né? Você falou agora mesmo dos caminhoneiros, e por virem do campo, vêm embalados, né? Vêm em plástico, vêm em caixa, etc, etc, e gerando um volume monumental de lixo. Então, eu acho que a forma como as coisas caminharam ao longo do século XX é uma história recente, né? Quando eu penso assim na minha avó, que nasceu no início do século, faleceu há alguns anos já, o que era a vida dela comparada ao que é a vida dos meus filhos, né, em termos assim desse conforto, né, desse conforto material, de tudo que a gente tem à disposição para o nosso dia a dia fluir com mais agilidade, né, de uma forma prática, de uma forma moderna, de uma forma que a gente pode se proteger da escuridão, do frio, do calor, para tudo você tem
uma solução, desde que você tenha algum recurso financeiro para ter acesso a tudo isso. Isso tem se revelado insustentável mesmo, né? Eu acho que ao longo desse século, dessas transformações materiais muito grandes, nós passamos, de fato, a nos deparar com o esgotamento de recursos naturais que são a essência da nossa vida. Então, eu penso que a questão da água, a questão dos oceanos, das florestas, do ar, é algo que coloca a humanidade diante de uma encruzilhada mesmo agora, e que nos obriga a repensar, né? A repensar coisas que estão já muito naturalizadas no nosso estilo de vida. Acho que não é fácil, talvez por livre e espontânea vontade a gente vá tocando assim mesmo, né? A tendência sempre. Até bater, né? Até bater no muro. Mas eu acho que muita gente fala, ai, nossa, as pessoas nem deveriam ter mais filhos porque o mundo está terrível, não tem perspectiva. Eu discordo disso, né? Eu acho que a cada geração cabe uma responsabilidade em face da sua época, que tem as suas premências, que tem os seus desafios, né? Épocas anteriores na história estiveram longe de ser fáceis para os seus contemporâneos. Sim, posso né? fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? Tudo isso que aconteceu antes foi muito difícil mesmo para todo mundo. A gente sabe, Idade Média, ou antes e tal, como era violento, como tal, etc. A questão é que tinha pouca gente. Pouca gente que eu digo em relação ao que a gente tem hoje. Então, o volume de destruição que a gente conseguia fazer era pequeno. E a diferença para o passado para agora é que o tempo para corrigir isso é muito pequeno. Então, assim, o parênteses, eu entendo tudo isso que você está falando, mas a gente tem uma situação um pouco diferente do passado, que temos pouquíssimo tempo para mudar de rumo, talvez não tenhamos mais tempo, tem alguns cientistas que acham que já passou esse tempo, então, mas vamos ainda admitir que temos pouco tempo para mudar isso, e não parece, apesar de tudo que se fala, etc., não parece que os interesses todos vão convergir para isso. Então, é diferente hoje mesmo. Tem menos tempo. E se a gente não decidir, não sei se é 2030, 2050, isso é muito difícil, cada um fala um número, se a gente não conseguir virar o barco 180 graus, se for 2030, em 9 anos, ou 8, porque está acabando esse ano, tá certo? Se for 2050, um pouquinho mais. Se não virar 180 graus, não vai dar mais tempo de se viver num lugar paradisíaco como é a Terra, né? Ela vai mudar. Então, a diferença, eu acho, apesar de todas as dificuldades, é que antes ainda poderia se cometer muitos erros que você tinha tempo de corrigir. Você acha que nós vamos ter tempo de corrigir? Você acredita que nós vamos corrigir dentro deste tempo? Porque, senão, realmente o futuro vai ser horroroso. Olha, Celso, eu gosto de ser otimista e de acreditar que sim, né? Que a gente tem que ter esse senso de urgência a que você se refere, tem que ter um sentimento de urgência mesmo e assumir esse desafio, né? E colocar esse desafio bem na nossa frente, olhar para ele, pensar sobre ele e, de preferência, transformar atitudes, né? Agir. Então, eu gosto de pensar que sim, que a humanidade vai precisar reagir a tudo isso. Agora, eu acho, sem ser também romântica, que esse processo já não está sendo fácil e ele vai se agravar. Por exemplo, em relação à exclusão social, né? Quer dizer, se a água diminui, quem tem acesso a ela? E se a oferta de alimentos diminui porque a agricultura entra em colapso, com secas, etc. E os valores sobem, e por causa disso você vai subir, quem que vai ter acesso? Então, é isso aí. Então, o que é muito triste de pensar é que essa crise toda vai ser vivida de formas diferentes em função do nível socioeconômico. Né? E em função também da geopolítica, né? Há regiões do mundo que já
já estão muito abandonadas. Aqueles campos de refugiados na África, gente, em que as pessoas vivem com porçõezinhas milimétricas de água, de alimento. Então, isso eu acho que é muito, muito triste de pensar mesmo, que mesmo que a humanidade sobreviva, né, o quanto para muitos... Como vai? Como vai? É isso. Mas, enfim, vamos... Então, eu acho que é isso. É o desafio que nos cabe. Quem somos nós, então? Quem somos nós? Eu penso que nós somos herdeiros, né, de uma história de grandes avanços da humanidade, né, de um patrimônio cultural, de um patrimônio científico extraordinário, de uma história de avanços no terreno dos direitos humanos, as mulheres, por exemplo, né? As mulheres hoje podem muito mais do que puderam em outras épocas. Os crimes contra direitos humanos não deixaram de existir, mas eles são denunciados hoje, são crimes, né? Eles são crimes, eles são inaceitáveis. Então, eu acho que nós vivemos com muitas vantagens hoje em relação ao passado, né? Por essas bandeiras de liberdade que foram fincadas mesmo, pelo menos como ideais e como balizas. Nós precisamos fazer bom uso disso tudo. É o que eu penso. Acho que não podemos nos acomodar. Acho que é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado.